Pauta número 7 é o seguinte: um projeto de lei prevê a retirada daquele bolo de fios horrível e cabos de postes de energia elétrica e está tramitando na Câmara de Vereadores de Curitiba. Então esse projeto avançou por lá nas mãos dos vereadores. É uma proposta que passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora deve entrar em breve aí na pauta de votação dos vereadores. O que diz esse projeto de lei? Prevê que a concessionária de distribuição de energia elétrica e demais empresas, né, vulgo Copel e demais, regularizem a situação dos fios nas ruas e avenidas da cidade. É um projeto que estabelece aí prazo de 180 dias depois que essa lei passar a valer, para que as empresas então limpem a área visual da cidade, façam aí alinhamento, retirada de fios e cabos sem qualquer custo para a prefeitura. A prefeitura ainda deve receber a cada 6 meses, segundo o projeto, um relatório de como é que está caminhando essa retirada ou realinhamento dos fios da cidade. O vereador professor Euler, do PSD, que é o autor desse projeto de lei, diz que a ideia é reduzir o problema do abandono das fiações. Vamos ouvir. O que acontece é que hoje muitas concessionárias aí de telefonia e tudo mais vão fazer uma nova instalação, colocam um fio a mais e não retiram aquilo que tem de antigo que está em desuso, né? E daí vai acumulando, fica aquele emaranhado que a gente vê aí nos postes e não tem sido feito nada em relação a esse sentido. Então é importante a gente regulamentar de alguma forma com uma lei para que a partir da aprovação dela essas concessionárias passem a cumprir, né, justamente a questão da retirada dos fios em desuso. Não é só uma questão estética, que obviamente já incomoda muito, é uma questão também de segurança. Bom, o assunto também é tema de um debate nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e também a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, ouvintes, estão discutindo aí uma proposta para tentar diminuir em 10 anos 30% do emaranhado de fios e cabos em postes de energia em todo o país. Tem uns postes que você olha e você até fica se perguntando, né? Como é que tá de pé isso aqui? No mês passado, as duas agências então fizeram uma consulta pública, né? Quer dizer, abriram lá um espaço para ouvir a população, receberam várias sugestões a respeito desse tema. Algumas podem ou não ser acolhidas e ainda, por enquanto, não tem uma data prevista, né? Para elaboração e votação de um relatório final aí com as medidas, com o que deve ser feito então em termos nacionais. Mas aqui em Curitiba, a ideia necessária está, enfim, caminhando nas mãos dos vereadores. É preciso sim fazer alguma coisa, basta circular pelas ruas de Curitiba que você percebe a situação dos postes. E muitos desses fios nem são mais utilizados. Não. Estão ali só fazendo bolo, peso, poluindo visualmente, sem falar, né, Riva, na questão da segurança. Porque temos também a questão dos roubos dos fios de cobre, né? E a pessoa vai roubar o fio de cobre, acaba justamente rebentando tudo, você fica sem energia, sem nada, internet. Até a empresa resolver demora um tempão. Então é uma boa medida nesses dois termos, né? A questão visual e também a questão de segurança. Claro que vai custar, óbvio que vai, gente, mas o poder público às vezes tem que tomar algumas medidas e gastar algum dinheiro que é necessário. Isso afeta a telecomunicação, isso afeta as empresas de uma maneira geral no fornecimento de energia. Claro que os bandidos vão dar um jeito de ir lá pro subterrâneo roubar? Vão, não tenha dúvida disso. Eles vão conseguir, mas vai ser muito mais difícil para todos eles. Isso facilita a vida das empresas, facilita a vida das pessoas também. É uma discussão importante. Hoje, ó que maluquice, nós tivemos a prisão de 3 criminosos que viram o fio, puxaram e disseram que o fio estava ali abandonado, eles pegaram e levaram embora. E quem estava levando os 3 bandidos era a mãe de um deles, dando carona, cheio de fio, o carro, todo mundo foi pra cadeia. Então isso gera realmente prejuízos. As empresas param, não conseguem ter tráfego de dados, às vezes ficam sem energia elétrica, ficam sem trabalhar por um tempo. Veja o tanto de prejuízo que isso gera. E é uma solução importantíssima que precisa ser debatida, precisa ser discutida. E as empresas que fornecem energia e também as que fornecem serviço de comunicação têm que ser chamadas nessa conta. Chamar todo mundo, vamos conversar, vamos fazer essa divisão e trazer a solução para as pessoas. Pela proposta, Riva, a conta fica inteira com as empresas, tá? Não sei o que elas pensam disso e também qual vai ser a avaliação dos vereadores, mas na verdade dá um prazo de 180 dias e tira a prefeitura da reta quando o assunto é pagamento. E vale lembrar o seguinte também, a gente já tem na capital, né, conforme a apuração do Jornal da Manhã, uma lei municipal que garante, que determinou a retirada desses cabos no centro da cidade, mas aí vai andar no centro. Não, foi na época do Fruit, tá? Foi a apuração do Jornal da Manhã. E aí a prefeitura dá a liberação para se fazer, mas de repente o poder público vai ter que ser chamado nessa conversa aí, todo mundo, vamos resolver e vamos fazer. O emaranhado de fios, que esteticamente é terrível, traz uma poluição visual sem comum e tá gerando prejuízos para as pessoas. Simples assim. Não dá mais para ficar como tá. A gente já tem soluções. E se Curitiba quer se colocar como uma cidade moderna e existe uma solução moderna para isso,
Por que não optarmos por ela? Principalmente nos novos bairros, Rafa. Nesses loteamentos que surgem. Em muitas cidades já devia começar assim, ó, já é por baixo, viu, gente? Já faz a galeria aí. Porque o custo para tirá-la de cima e pôr embaixo é muito alto. Mas, se dá para ser feito, vamos fazer. Simples assim, né? 10 horas e 49 minutos.